Oi, turminha do quarto ano B, aqui é a professora Renata. Voltei para explicar a aula de geografia de hoje. Hoje, dia 1º de julho de 2021. Peguem um livro, Buriti mais Geografia e abram na página 88. Vamos trabalhar até a página 91 e depois voltaremos para a apostila para responder algumas questões. Capítulo 3. Os indígenas brasileiros na atualidade. Nós estamos falando sobre a população brasileira. Nós falamos sobre os povos que já estavam aqui e os que foram chegando. Os indígenas já estavam aqui no Brasil. Vamos ver como eles estão hoje, na atualidade? O aumento da população indígena brasileira. Sabe-se que entre o ano de 1500 e a década de 1970, a população indígena brasileira diminuiu de forma acentuada. Nesse período, muitos povos desapareceram por causa de doenças trazidas pelos não indígenas e nos combates contra a escravidão. Além disso, vários povos foram expulsos de suas terras. Mas, na década de 1980 em diante, observa-se um sinal de mudança nessa realidade. A partir de 1991, o IBGE passou a incluir os indígenas no Censo Demográfico Nacional. Isso possibilitou conhecer a evolução da população indígena brasileira. Observe na tabela ao lado que a população indígena do Brasil vem aumentando. Aqui está a tabela. Está o ano de 1991, 2000 e 2010, e aqui está o número de pessoas. Olha só como está crescendo. Viram? Entre os fatores que contribuíram para esse aumento, destaque-se a melhoria do serviço de atendimento médico aos indígenas, que ajudou a diminuir a mortalidade entre esses povos. Aqui tem uma imagem indígenas de Caiapó, no município de São Félix do Xingu, no estado do Pará. Essa foto foi tirada em 2016. As terras indígenas. Atualmente, a maior parte dos povos indígenas vive em terras indígenas, que corresponde às áreas por eles habitadas, de acordo com seu modo de vida e seus costumes. Outros povos vivem em cidades. Nas terras indígenas, os povos indígenas desenvolvem suas atividades e, ao mesmo tempo, garantem a preservação dos recursos naturais necessários à sua sobrevivência. A demarcação de terras indígenas. A demarcação de terras habitadas pelos indígenas é o reconhecimento oficial do governo de que a posse e o uso dessa terra são exclusivos dos indígenas e de seus descendentes. Mas nem todas as terras habitadas pela população indígena estão demarcadas. Essa situação representa um risco à sobrevivência dos indígenas, que podem ver suas terras invadidas por grupos não indígenas. Além disso, a demarcação das terras é uma maneira de proteger os indígenas e o modo de vida deles. Aqui nós temos fotos de indígenas protestando contra as mudanças na lei que define a demarcação de suas terras. Essa foto foi tirada em 2015, lá em Brasília, Distrito Federal. Aqui nós temos também outra imagem, vista da aldeia indígena Caiapó, no mesmo município que a gente viu aqui, São Félix do Xingu, estado do Pará. Essa foto foi tirada em 2016. Vamos para as próximas páginas. Aqui vocês vão observar o mapa. Ele mostra a localização de terras indígenas no Brasil em 2015. Observe-o para conseguir responder as questões. Aqui nós temos a legenda, que vocês vão ver as cores aqui e a identificação delas na legenda e vai observar no mapa. Letra A. Em qual região brasileira há maior concentração de terras indígenas? Olhe a legenda, olhe o mapa e responda aqui. Aqui vocês vão falar com a família de vocês, porque vocês não estão na escola. Em sua opinião, por que a maior parte das terras indígenas está localizada nessa região? A região que vocês escreveram aqui na letra A. Depois vocês vão ler o texto. A invasão de terras indígenas. Este eu vou deixar vocês lerem sozinhos, tá? Aqui vocês vão conversar com a família de vocês. E depois vocês vão voltar lá na apostila para responder as questões. Vamos lá?
Voltamos para a apostila. A perguntinha que vocês vão responder, vocês praticamente já responderam no livro, mas ela está numa maneira diferente, está em alternativas. Então, em qual região brasileira há a maior concentração de terras indígenas? Leia as regiões e coloque o X na resposta certa. Essa foi a aula de geografia de hoje. Qualquer dúvida pode me chamar no grupo ou no WhatsApp. Até mais!